Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu vou ler o versículo que está em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Eu cheguei mais cedo no aeroporto e orando lá para essa palavra, e eu fiquei impressionado sobre essa passagem, principalmente no texto. A Bíblia diz, 28, 20, a Bíblia diz: e disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tenha bom ânimo, e faze a obra, não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. O contexto é o seguinte: Davi, já velho, caminhando para o caminho de todos os mortais até então, e ele chega no seu filho e fala para ele dá uma direção. Ele, como rei, ele deu uma direção para o príncipe. E esse versículo aqui todo, o contexto dele todo, ensina como você ser um príncipe. Ensina você a como ter realeza. Ele te ensina a como viver nos princípios reais. Como que é ser então um homem que vai se tornar rei, alguém que vai se tornar poderoso sobre a terra. E aí, irmãos, eu quero começar te explicando que esse texto que Davi escreve para Salomão não é só uma questão de Davi para com Salomão, tem a ver com aquilo que é de rei para príncipe. E agora tem algo que você precisa entender: quantos são filhos do rei aqui? Amém. Então essa palavra é para você que é príncipe. Amém. Glória a Deus. Amém. Se eu então viver a minha vida com revelação que eu sou um príncipe de Deus, então esse versículo aponta para mim e para a sua vida. É para nós. Aí então, mas antes de falar do que esse versículo e detalhar ele, do que é ser um príncipe, eu queria ir para o outro extremo. Antes de falar do príncipe, eu quero falar do escravo. Do príncipe é simples, mas do escravo, às vezes nós vivemos como príncipes, sendo príncipes, mas vivendo como escravos. Nós somos filhos de Deus, mas nós vivemos como escravos de Satanás. Nós falamos tanta coisa de realeza de Deus como meu Senhor e Salvador e como meu Rei, mas às vezes eu estou vivendo uma vida prisioneira da escravidão, na minha mente, no meu coração, no meu corpo. E Satanás é que veio para escravizar, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, eu não quero somente falar do lado real, da realeza, eu quero falar primeiramente do lado escravo. E aí eu vou pegar com base Moisés libertando o povo da escravidão. E aí depois, quando Josué, ele levanta 12 príncipes para olharem a terra prometida. E os irmãos sabem que dos 12 príncipes, somente 2 tiveram uma visão de príncipes, 10 tiveram uma visão de escravos. E os 2 que tiveram uma visão de príncipes é Josué e Caleb. Os irmãos já são familiarizados com isso. Esses dias eu preguei sobre isso, depois os irmãos podem ouvir lá na internet mais sobre isso. Mas com base nesses 2 momentos da história, eu quero falar das atitudes que tem um escravo, porque aí você vai perceber se você está vivendo como príncipe ou como escravo. Glória a Deus. Então eu fiz algumas anotações aqui de um escravo. O escravo, ele sempre duvida das promessas de Deus, porque o escravo, às vezes ele foi muito enganado no passado. Ele foi tirado do lugar dele, foi colocado no lugar como escravo. Então às vezes ele não tem confiança nas pessoas. Mas uma questão, irmãos, eu quero te falar: se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, amém? Mas a nossa mentalidade como escravo, nós olhamos ainda para Deus como se as promessas dele não fossem verdadeiras. Do tipo: será que Deus mesmo faz isso? Mas se fosse Deus seria diferente. Se fosse de Deus, as coisas seriam diferentes. Se realmente Deus fosse bom, não teria tanto problema. Mas nós nos esquecemos dos grandes feitos de Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, mas o escravo tem dificuldade de acreditar na promessa de Deus. A mentalidade de escravo esquece da bondade de Deus. A mentalidade de escravo é condicionada.
não vê o favor de Deus, não vê a graça de Deus, ele não consegue ver a bondade do seu Senhor. Então o escravo, ele não consegue lembrar das promessas de Deus, ele tem dificuldade de acreditar nelas. Eu já me decepcionei tanto com as pessoas. Mas irmãos, não compare pessoas com Deus. O Senhor é Deus, digno de honra, de louvor e de toda a glória. Posso ouvir um glória a Deus? Então se Ele falou, Ele não é homem para mentir. E Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele liberou na sua vida. Me lembro de uma senhora, de ouvir a história dela. Achei muito interessante. Ela foi abandonada pelo marido, o marido deixou ela sem nada e ela ficou com um filho. E esse filho depois saiu dos caminhos de Deus e começou a viver nas drogas, um monte de coisa. Mas ela falava para todo mundo: eu acredito no meu Deus, Ele me deu uma promessa que a minha família, eu e a minha casa serviremos a Deus. Um dia eu vou ver meu filho servindo a Deus. Irmãos, essa senhora não viu. Mas depois que ela morreu, o rapaz voltou para os caminhos de Deus e serve ao Senhor Jesus até hoje. Amém. Ela não viu com seus olhos, mas ela morreu crendo que Deus iria dar essa graça na família dela. Glória a Deus. Uma outra história que eu fiquei sabendo, não conhecia essa pessoa, era da videira. Ela teve câncer. E as pessoas que visitavam essa irmã, as pessoas iam para dar fé, liberar fé no coração dela, mas acabava que ela que alimentava a fé nas pessoas. Ela estava com câncer terminal, mas ela falava para as pessoas: eu estou com esse câncer, mas eu creio no meu Deus, que Ele é poderoso para me curar. Essa irmã morreu fruto desse câncer, mas ela morreu crendo nas promessas de Deus. A diferença é essa do escravo. O escravo não crê nas promessas. O escravo é muito raso. O escravo, ele só vai acreditar no que ele vê. Ele não acredita mais nas promessas. Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo e nós acreditamos na promessa de Deus. Glória a Deus. O escravo também, ele não enxerga que ele é merecedor de nada. O escravo é o seguinte: ele acha que ele não merece porque ele é escravo. Em outras palavras, ele já errou muito, ele já fez muita coisa errada. Aí o escravo é mais ou menos o seguinte: imagina que quantos líderes nós temos aqui? Mas em nome do Senhor Jesus você tem revelação que você é príncipe de Deus, amém? Mas imagina que tem um escravo por aí, em algum lugar, não aqui, mas o escravo faz assim, quando ele peca, ele brigou com a esposa, no dia que ele vai ministrar a célula, irmãos, no dia, discutiu com a esposa, deu aquele, não, né? O escravo, né? Nem tanto, precisa dar um chacoalhão na esposa não, mas ele pegou, antes da célula, 30 minutos antes da célula, ele vai no meio da sala, ajoelha, e ele começa a oração assim: Senhor, eu sei que eu não sou merecedor de nada, eu sei, Deus, que eu sou, mas hoje, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor Deus, hoje não, Pai, guarda a minha vida, meu Deus, não me expõe não, Deus, me usa hoje, Senhor Deus, porque eu vou mudar. O escravo, ele sempre faz essa oração. O escravo, quando começa com essa oração, alguém começar essa oração, foi pecou, né, meu amigo? O cara, quando começa, não sou merecedor, você vem pecou, né? O que você fez? Vai contando. O escravo, ele nunca vê que ele é merecedor de nada. O escravo, ele acha então que ele tem que fazer algo para merecer algo. Eu te falo, graça é algo que você não tem que fazer nada, você só recebe. A cruz do Calvário foi a maior graça derramada no mundo inteiro. Nós, não sendo dignos e nem merecedores, recebemos a graça e o favor de Deus. E se você recebeu, então você não tem que ficar mais achando: eu não sou merecedor. Cristo morreu na cruz do Calvário, mesmo você não sendo merecedor. Mas o escravo acha: se eu não fizer, eu não tenho. Se eu não falar, eu não recebo. O escravo, então, ele acha que ele está na dívida o tempo inteiro, ele sempre está devendo alguma coisa. O escravo o tempo inteiro, ele acha que ele não merece nada. Como é que é você? E quando você erra? Você levanta as mãos para os céus e fala: Pai, eu recebo o teu perdão e a tua graça que me sustenta para não cair de novo. Ou você fica: Deus, eu não sou merecedor de nada. Ó Pai amantíssimo, eu não mereço nada. Irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário. Realmente nós não merecemos nada, mas nós recebemos o perdão e a restauração em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Glória a Deus.
Aquele que é escravo, ele tem memória curta. Lembra? Estou pegando lá do povo sendo liberto do Egito. Estou pegando o momento de Moisés e o momento de Josué. Eles têm memória curta. O escravo, ele esquece rapidamente do que Deus fez no passado. Vamos supor que ele está numa crise hoje, ele desespera. Mas ele esquece que Deus abriu portas no passado. Irmão, se Deus já fez tantas coisas, se Deus não poupou o teu filho, será que Ele não vai te dar graciosamente agora o que você está passando, o que você está pedindo? E às vezes você está nesse momento aí da sua vida. Eu quero te lembrar, o escravo esquece do passado, mas o príncipe exalta e testemunha os grandes feitos de Deus. Mas aí, irmãos, como é que você vive? Deus não tem feito na minha vida, mas Ele já fez. Mas o Senhor, será que Ele vai fazer? Ele já fez, Ele vai fazer na sua vida. O Senhor é contigo. Não se esqueça dos grandes feitos de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Exalte a Deus. Você quer alimentar a sua fé? Senta com alguém e fala: eu preciso te contar, deixa eu testemunhar. Olha, quando eu cheguei nesse país, Deus abriu portas para mim. Deus foi tão gracioso para mim. Olha só, Deus tem feito na minha vida. Olha, eu experimentei do amor de Deus em tal época. Aconteceu isso. Isso alimenta a sua fé quando você começa a testemunhar dos grandes feitos de Deus. Mas o escravo se esquece rapidamente dos grandes feitos. Esquece dos milagres. Esquece do favor. Eu quero te lembrar, Deus é contigo e você tem maravilhosos testemunhos para exaltar a Deus. Amém, irmãos? Mas o escravo esquece rapidamente. Ele deixa a circunstância abalar o que Deus fez no passado. Irmãos, eu passo dificuldades e estou passando algumas nesses dias, mas eu lembro dos grandes feitos que o Senhor me deu liberdade. Eu não sou mais preso no cativeiro. O Senhor é comigo, deu uma família bendita, deu um povo que eu amo tanto e sou amado. Esse é o favor de Deus. Eu lembro dos grandes feitos de Deus, amém? Eu estou aqui me lembrando, eu vou até procurar. Durante alguns anos, eu escrevia todos os milagres que Deus fez na minha vida. Vou até procurar onde é que está. Isso alimentar minha fé. Olha, Deus fez, vai fazer de novo. Glória a Deus. Esse é o meu Deus. Mas o escravo se esquece do que Deus fez. Como assim? O escravo esqueceu do maná, Deus trazendo provisão todo dia. Começava a reclamar de algumas coisas. Mas esqueceu que Deus protegeu esse povo, que a roupa não envelhecia, que Deus trazia provisão. Mas o povo constantemente reclamava. Escravo esquece dos grandes feitos de Deus. Outra coisa que eu anotei aqui, baseado nisso. O escravo, ele tem uma tendência de viver aqui e o agora. Porque o escravo, como escravo, não tem expectativa de vida. O escravo, ele não tem uma expectativa dos dias que virão, ele só quer viver aqui e agora. O escravo, ele não prepara para envelhecer. E aí algo que é muito perigoso nos Estados Unidos da América. Os irmãos que vivem somente o aqui e o agora, esquecem que você vai envelhecer, que você não vai ter a mesma força de hoje. Não se prepara para envelhecer com uma previdência, não se prepara para envelhecer com um seguro, não poupa dinheiro, mas esbanja e gasta e só preocupa com aquilo hoje. Esse é o escravo. O escravo, ele não tem uma mentalidade futura das coisas, porque ele não tem expectativa de vida. Mas alguém que é realeza, o príncipe se prepara um dia para reinar. Isso fala de tempo, mas o escravo só vive aqui agora. Esse é o escravo. Não se preocupa. Não, tem mesa, eu já gasto aqui agora. Não, vamos fazer agora. O escravo, ele não consegue adiar as coisas, porque ele não tem expectativa de vida, ele acha que é aqui agora. Vamos acabar com tudo, vamos tolar tudo, tem dinheiro, vamos acabar com tudo. Não faz uma economia, não se prepara. Estou dando um aspecto financeiro. Mas isso também tem a ver com família. Se você não gasta tempo com a sua família hoje, você não vai gastar lá na frente. Se você não cuida hoje, você também não vai gastar lá na frente. Você tem que ter o equilíbrio de todas as coisas, amém? Você tem que ser ponderado, mas o escravo não, ele é só imediatista. O escravo, ele não consegue deixar nada para depois. E vamos falar, irmãos, nós vivemos uma geração do micro-ondas. Quantos são da geração que você queria uma pamonha, você tinha que colocar ela na água? Às vezes você não sabe o que é pamonha, né? Deixa eu ver outra coisa. Às vezes você queria um mexidão, você não colocava ele no micro-ondas. Quantos são daquela época que você colocava na frigideira e mexia aquele mexidão e aquele negócio? Levanta a sua mão aqui. Irmãos, vamos lá, irmãos. Eu sei de onde você veio. Levanta a sua mão. Mas hoje a geração do micro-ondas é rápido demais. A geração do micro-ondas quer tudo imediato. Eu vou te falar, irmãos. Hoje muitas pessoas vivem sendo escravos do imediatismo. É agora, tem que ser aqui. Não, algumas coisas são construídas. Mas como o escravo não tem expectativa de vida, ele acha que tem que ser aqui agora. Presta atenção, irmãos. Nós vivemos um processo. Ciclos, estações, anos.
As horas se transformam em dias, dias se transformam em semanas, semanas em meses, meses em anos, anos em décadas. É assim que é um processo diante de Deus. Há um construir diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas o escravo, ele é sempre imediatista. O escravo só foca nas impossibilidades. O que é isso? Irmão, se tem, o olhar é impressionante. Ao invés das pessoas focarem em Cristo é comigo, Deus vai abrir essa porta, eu creio no Senhor Jesus, Deus me capacita. O escravo só olha, não vou dar conta, tadinho de mim, eu não consigo, como é que vai ser? Estamos tudo enrolado e frito, acabou com todo mundo. O escravo, ele não consegue olhar para Jesus, ele só olha para os problemas. O escravo não tem um olhar para Deus, o escravo só olha para o problema. Não vamos dar conta, está ruim, vai ficar pior. Escravo é desse jeito, ele não consegue ter um outro olhar, é somente para as coisas impossíveis. Não, isso é impossível. Isso é impossível de acontecer, pastor. Isso é impossível de acontecer, meu líder. Isso é impossível de acontecer, chefe. Eu nunca vi isso acontecer. Irmãos, eu vou te falar, eu sirvo a um Deus que eu vi coisas impossíveis diante dele acontecer, irmãos. Sabe, eu sirvo a um Deus que quando o mar não abre, irmãos, anda por cima da água. É desse jeito. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Mas aquele que é escravo não consegue ver o sobrenatural. O escravo é natural. O escravo, ele não consegue ver as coisas numa outra ótica. O escravo só vê problema. Esse é o escravo. Você é escravo. Desafia qualquer coisa. Não, isso é problema, vamos mexer não. Vamos fazer, não, isso é problema, não vamos me envolver nisso não. Tudo é problema para o escravo. Quantos príncipes de Deus nós temos aqui? Vou perguntar quantos escravos Deus está falando, não. O escravo contamina todo mundo que está perto. Se você vê lá em Números, você vê que os 10 espias, que eram príncipes, mas tinham visão de escravo, eles falaram, olha, não, tem gafanhotos, eles pisarão em nós como se nós fôssemos gafanhotos, somos gafanhotos aos seus olhos. Em outras palavras, eles contaminaram todo mundo, nós somos fracos perante isso. Isso significa que aquele que é escravo, ele contamina as pessoas ao redor. Você vai falar qualquer coisa, ele desanima. Você fala alguma coisa, ele te influencia de forma negativa. Ele sempre tem um comentário maligno das coisas. Ele sempre tem um mais. Ele sempre tem uma situação diferente. Ele sempre tem um questionamento. Ele sempre tem uma abordagem. Ele sempre tem algo crítico. Às vezes é uma pessoa rica financeiramente, mas é escravo nas emoções e na mente. Às vezes ele é rico lá no banco, mas ele vive como escravo. Só deprecia as pessoas, só fala mal das pessoas. Ele é um escravo e ele não percebeu. Vive como escravo. Vou te contar uma história. Quantos já ouviram aquela história aqui que chupar manga e tomar leite você morre? Quantos são dessa época? Quantos são dessa época? Muita gente. Vocês são antigos, hein, povo? Vocês são antigos. Irmãos, naquela época, deixa eu te contar, você já sabe a história. Na verdade, os escravos, eles eram o seguinte. Os escravos tinham acesso à manga nas fazendas. Então era uma fruta gratuita. Então ele chupava e era uma forma gratuita de encher o estômago dos escravos. E aí então os senhores da fazenda falavam o seguinte: olha, você pode comer manga, mas não toma leite não, porque você morre. Por que ele não tomava leite? Porque o leite era vendido. O leite ganhava dinheiro. Então se os escravos tomassem leite, era prejuízo para o fazendeiro. Então o fazendeiro falava, não toma leite, senão você morre. O que isso significa? Quando você tem uma mentalidade de escravo, você põe medo em todo mundo. Quando você é escravo, você fica postando na internet 1000 notícias de internet falsa, achando que é verdadeira. Ouvi falar, estão dizendo, pelo amor de Deus, irmãos, você está provocando mal-estar nas pessoas, você está contaminando as pessoas com mentiras. Para com isso, irmãos. Fale a verdade. Ou se cale. É melhor ficar calado do que ficar falando mentiras. Mas aquele que é escravo contamina todo mundo. O escravo contamina todo mundo contra o pastor. Vamos supor, não aqui entre nós, em nome do Senhor Jesus, eu sei que aqui ninguém nunca teve problema comigo, eu tenho certeza disso. Eu fecho até os meus olhos, tamanho, eu acredito nisso. Mas vamos imaginar que um dia você teve um problema comigo. Só imagina.
Aí então você está chateado comigo. Aí sabe o que o escravo faz? Ele procura uma pessoa da igreja. Fala assim: eu preciso abrir meu coração com alguém. E aí você lasca a lenha sobre mim. Fala mal, acaba comigo, com tudo. É escravo. Não foi liberto ainda. Só contamina. Só é um escravo. É mais um no meio da multidão. Mas eu volto a perguntar: quantos são príncipes de Deus aqui? Em nome de Jesus. Não há escravo entre nós. Posso ouvir um glória a Deus? Lógico que tá bom, irmãos. Nós sabemos que servir a Deus, nós somos como escravos em Deus. Nós somos escravos do Altíssimo. Nós somos servos do Altíssimo. Eu estou falando da escravidão do mundo. Estou falando da escravidão de Satanás aqui. Anotei aqui também. O escravo ele anda debaixo de complexo de inferioridade. O escravo é o seguinte: é sempre tadinho de mim. O escravo é sempre o seguinte: tadinho de mim, eu não consigo, eu não alcanço. O escravo, ele sempre acha que ele é o pobre coitado. Em outras palavras, ele é feio, burro e mora longe ainda. Quantos são dessa época que achava que crente era burro aqui? Levanta a mão. Não, levanta a mão. Quem acha que todo crente era feio? Levanta a mão. E quem acha que todo crente tinha que morar longe? Eu confesso, eu achava isso. Mas o crente, às vezes, ele tem um complexo de inferioridade, como se isso movesse o coração de Deus. Oh Deus, tadinho de mim que estou padecendo nesse lugar aqui. Fui esquecido, ninguém se lembra de mim. O tempo todo é um complexo de inferioridade. É olhando para si. É olhando para si, é olhando para dentro, é olhando para as dificuldades, é olhando para as suas incapacidades. As pessoas que têm essa questão de escravidão, elas só olham para mim: sou escravo, abandonado, deixado para trás, ninguém se lembra de mim. É complexo de inferioridade o tempo inteiro. Ele não consegue reconhecer que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele acha que tem que sofrer mesmo. Não, eu tenho que sofrer mesmo. É isso que Deus tem para mim, sim. Eu preciso sofrer. Eu preciso pagar por aquilo que eu fiz. Nós não acreditamos que Cristo já pagou o preço mais alto da cruz do Calvário. Aí nós achamos, irmãos, é tão difícil que as pessoas acham o seguinte. Tem uma religião que ainda é o seguinte: acha que vai morrer não sei quantas vezes, porque cada vez que você vem, a coisa está lascada em você, porque você está pagando alguma coisa que você fez lá para trás. Irmão, você nunca vai parar de pagar. Porque toda vez que você nascer de novo, você vai pisar na bola. Você não vai parar de nascer, você sempre vai ficar aprimorando. Até quando, meu Deus do céu? Esse negócio não chega no fim. Nunca acaba esse negócio, você sempre tem que sofrer. Tem crente que acha que tem que sofrer, eu tenho que sofrer mesmo. Irmãos, às vezes eu vou conversar com os irmãos, tem irmão que fica: pastor, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que pagar tudo que eu fiz. Eu falei: meu Deus do céu. Ô escravo, Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou todo o preço. Seja liberto da escravidão da mente, da mentira. Cristo te libertou, você é feito nova criatura em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém mais forte dos príncipes? Mas as pessoas acham: não, eu tenho que pagar por algo. Irmãos, quando você acha que você tem que pagar por algo, é porque você está anulando a cruz do Calvário. Não tem preço mais alto do que a vida de Jesus sobre nós. Não tem preço mais alto que o sangue de Cristo sobre nós. Mas o escravo acha. Vou te falar outra coisa. Isso tudo porque eu quero falar só dos príncipes já, viu, irmãos? Fica tranquilo. Pastor, mas vai sobrar alguma coisa de mim no final dessa palavra? Vai, em nome do Senhor Jesus. O escravo, ele tem mania de perseguição. O escravo é o seguinte: ele chega numa festa, aí tem duas pessoas conversando, aí ele dá uma olhada, ele acabou de chegar, ele já fica assim: estão falando de mim. Estão falando de mim. O escravo, o tempo inteiro ele acha que estão falando dele, porque às vezes querem aproveitar dele, tem que pôr ele para trabalhar. Então o escravo, ele já anda assim: estão falando de mim. Quem está falando de mim? Ele senta perto de um lugar, alguém faz alguma coisa: olha lá, estão falando de mim, eu sabia, tá? Sabe, o tempo inteiro ele se sente perseguido. O escravo, ele se sente o tempo inteiro as pessoas indo atrás dele. Esse é o escravo não acha que ele pode ser liberto, mas ele é preso nas emoções. O tempo inteiro: vão falar de mim. Olha lá, estão falando de mim. Essa igreja tem uma panelinha e me excluíram. É escravo, deixa eu te contar, é escravo.
Então fala, deve ter sido porque eu fiz tal coisa. Irmãos, meu Deus do céu, irmãos, eu não sei, as pessoas acham que eu vivo em função de uma só. Já teve gente que entrar numa crise comigo achando que eu falei alguma coisa. Eu falei, nada, meu Deus, eu estou pregando a palavra. Só estou pregando a palavra. Você acha que eu vou entrar no Facebook de 1000 pessoas aqui, olhar o que cada um precisa, irmãos? Imagina quantas horas eu vou ter que pregar. Imagina, Bira, quantas horas eu vou ter que pregar aqui sem parar? Mas o escravo o tempo inteiro, estão falando de mim. O pastor está mandando recado para mim. Aquilo foi para mim, pelo amor de Deus. Escravo, seja livre na sua mente. Deixa Deus renovar a sua mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente ainda é escravo, você tem que ser liberto. Glória a Jesus. O escravo é milindrado. Sabe o que é milindrado? Milindrado, eu anotei aqui, é pessoa que facilmente se ofende. Se você dá bom dia para o irmão, o pastor está querendo aparecer. Se você não dá bom dia, o pastor está me esnobando. O milindrado, ele acha o tempo inteiro que ele é perseguido. Ele fica chateado com tudo. Ele fica condenado com tudo. Ele se ofende com tudo. Ele é milindrado, você não pode falar nada. Você não pode ajustar nada, a pessoa acha que é pessoal. Esse é o escravo. O escravo o tempo inteiro, porque ele já sofreu tanto na vida dele, que tudo ele acha que é para ele. Melindrado. Fala a Deus mesmo. Fala Jesus, em nome do Senhor Jesus. Fala com a igreja. Eu estou querendo libertar os escravos e mostrar que você é filho de Deus. Mas é melindrado, você não pode fazer nada com o bendito do irmão. Irmão, se eu for na casa de alguém e alguém posta foto que eu fui, o melindrado fica aí, só não vem na minha porque o meu dízimo é baixo. Aí, você não pode ir em lugar nenhum. Você vai na piscina da casa de um irmão. O pastor só vai porque lá tem piscina. Se a minha tivesse, ele vinha também. O cara é melindrado com qualquer coisa que você faça. Irmãos, eu vou te contar um negócio. A gente ganha presentes, né, comida, né? E tem um negócio que eu deixei público aqui para você saber que você não deve me presentear com arroz doce. Eu não gosto de arroz doce, detesto arroz doce, não dou conta daquele troço, irmãos. Que trem esquisito, irmãos. Arroz é comer com feijão, não é para comer doce, não. Que negócio é ruim demais. Aí, irmãos, um dia eu caí na doidura de falar, e minha esposa gosta desse bendito, desse arroz doce. Irmãos, deu na segunda-feira, eu cheguei a abrir a geladeira, eu apelei com a minha esposa, falei, pelo amor de Deus, aí, da onde que tem esse tanto aqui de arroz doce? Você está representando arroz doce, Companhia Alves? É porque os irmãos, eu falei que minha esposa gostava, os irmãos mandaram arroz doce para minha esposa. Aí o que acontecia? Manda pamonha, é de Deus. Aí ó, alguém já entende a linguagem do goiano. Isso é filha. Aí acontecia o seguinte, aí os irmãos chegavam em mim, pastor, você gostou do arroz doce? Irmãos, eu vou contar o que eu fazia, irmãos, assim, eu vou confessar o meu pecado. Como eu sabia, quando os irmãos me dão um presente, os irmãos sempre me perguntam, pastor, você gostou daquilo que eu mandei na sua casa? Aí o que eu fazia? Eu pegava uma colherzinha e pegava 1 grão de arroz. E aí a pessoa me perguntava, você gostou do arroz? Gostei demais, irmã. Que delícia que é aquilo. Aí semana que vem trazia mais. Mas é tão melindrado que eu não posso falar. Irmã, eu não gosto de arroz doce. Está esnobando. Está achando que ficou rico aqui agora. Sabe, eu não posso falar o que eu não gosto porque a pessoa fica chateada. Eu não tenho esse direito. Eu não posso ser gente. Eu não posso ser príncipe que vai escolher o que vai comer. Eu tenho que agradar os outros. Mas o melindrado, ele vive em função para agradar os outros. O melindrado é doente na alma. O melindrado, ninguém pode falar nada porque ele fica chateado demais. Cristo nos libertou, irmãos.
Mas o milindrado, nada que você pode falar. Ai, se eu falasse, agora eu posso falar publicamente. Aí eu resolvi falar público, porque eu resolvo tudo publicamente agora. Mas ai de eu falar, não gosto de arroz doce, o irmão sai da igreja. Não gostou do meu arroz doce, esnobou, fiz com tanto carinho para o pastor. Eu só não gosto de arroz doce. Já vou aproveitar, eu não gosto de salada também, irmãos. Deixa eu contar, na hora que você me chamar para ir na sua casa e fizer, pastor, como é que é essa salada? Irmãos, deixa eu te contar, não gosto de salada, me ajuda. E não força, irmãos, não força comigo o tal da salada, mas se for uma picanha, a gente faz um esforço. Vamos lá. O milindrado, ele vive frustrado com as pessoas. O escravo vive milindrado, vive frustrado com as pessoas. O que o escravo faz? O escravo, ele acha que ele não pode falar nada, e ele fica esperando que as pessoas adivinhem o que ela quer. O escravo, então, como ele não tem, em outras palavras, ele não escolhe o que ele come, o que é, ele fica esperando que as pessoas adivinhem o que ele quer. Um exemplo, chega um maridão em casa, quer namorar com a esposa. Olha o tanto que o bicho é cabeça de escravo. Ele fica querendo que a esposa descubra que ele quer namorar com a esposa. Aí ele passa de um lado para o outro, toma banho, deixa a toalha no ombro, não põe na cintura, para ver se ela percebe alguma coisa. Aí ele anda de um lado para o outro, para ver se a esposa dá uma olhada, a esposa dorme. Aí como é que vive o escravo? Frustrado, minha esposa não me ama, minha esposa não me quer, minha esposa não namora comigo, essa é minha esposa não me ama. Vou te falar agora a versão da esposa. A esposa faz a unha. Oi amor, bom dia. E aí o marido não fala nada, ela fica frustrada, escrava, a pessoa tem que adivinhar o que o outro quer. O escravo fica esperando que alguém adivinhe as suas necessidades. O escravo vive preso em pessoas frustradas. Estou frustrado porque o pastor não falou o que eu queria ouvir. Estou frustrado porque o pastor não falou meu nome. Estou frustrado porque o pastor não falou o que eu gostaria de ouvir. Só vive frustrado. Pessoas que são escravas só vivem frustradas umas com as outras. Porque o outro tem que adivinhar, o outro tem que saber o que você precisa, o outro tem que falar o que você quer ouvir. Esse é o escravo. O escravo acha que não pode falar nada para ninguém. Mas o príncipe, ele tem autoridade para falar em nome do Senhor Jesus. Amém? O escravo, ele também, irmãos, tem algo que é interessante. O escravo é competitivo. O que é competitivo? O escravo, como ele sabe que ele é escravo, ele quer ganhar algum crédito com seu senhor, ele fica numa competição com outro escravo. Não porque eu vou fazer, não porque eu vou falar. E se algum outro escravo faz alguma coisa a mais, ele se sente ofendido. Tomou meu lugar, vai tomar meu espaço. Aí ele então começa uma competição com o outro, porque tem que ser melhor, porque ele precisa da atenção do pastor. Agora eu vou fazer, agora eu vou carregar, agora eu vou falar, agora eu vou dar. E aí o tempo inteiro está competindo com uma pessoa em função do amor de outra. Esse é o escravo. O escravo é assim. Ele acha que na competição dele, ele então vai ganhar a atenção de quem ele está procurando. Não entendeu? É escravo. Mas é tão interessante com filhos. Quando é filho, o filho sabe, eu não preciso competir com meu irmão. Meu pai me ama. Glória a Deus. Meu pai me ama, meu pai é comigo, meu pai me dá atenção. Eu não preciso ficar competindo com o meu irmão para ter mais amor da pessoa que está do meu lado, não. Mas o escravo, ele só vive competindo com os outros porque ele quer mais atenção de quem ele está mostrando. É verdade ou não é, irmãos? Você é escravo. Agora eu quero falar do príncipe. Ufa, né, irmãos? Agora Davi, nesse versículo que nós lemos, ele então agora, ele menciona a postura do príncipe. Vou ler de novo, para os irmãos agora terem revelação do que o príncipe faz. Davi diz a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temes, não te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, e não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então aqui agora eu só vou separar para os irmãos ver quem é príncipe. Príncipe é o seguinte, a Bíblia diz: esforça-te. Sabe quem que é o príncipe? Ele é esforçado, ele é dedicado.
Ele vai fazer. Aquele que reconhece a paternidade, eu vou fazer, eu vou colocar o meu coração, eu sou dedicado, vai fazer, eu vou acontecer, porque eu sou filho do rei. Ele é trabalhador, ele vai trabalhar mais horas, ele vai se dedicar. Esse é o príncipe do Senhor, irmãos. Ele é esforçado no que ele faz, ele é dedicado no que ele faz, ele é zeloso no que ele faz, ele é atencioso no que ele faz, ele dedica o seu coração, ele é esforçado com tudo que ele faz. Vai estudar? Demonstra realeza estudando. Vai trabalhar? Ele demonstra realeza trabalhando. Ele vai sair com a esposa, com o marido, ele vai demonstrar realeza com o seu cônjuge. Ele está com os seus filhos, ele vai demonstrar realeza com os seus filhos. Esse é o príncipe, é aquele que é dedicado com tudo que faz na vida. Ele é zeloso com aquilo. Posso ouvir um glória a Deus? Você tem esse aspecto de ser esforçado com o que você faz, ou você faz de qualquer jeito? Porque a Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra de Deus de forma relaxada. Faz de qualquer jeito. Ah, é para Deus? Faz de qualquer jeito. Lembrei aqui do Manuel. O Manuel tinha pintado aqui, essa parte aqui. Falei: não, pastor, vamos pintar direito, a gente faz aqui uma linha aqui e tal. Falei: não, irmão, você não acha que aqui ficou bom? Não, pastor, aqui vai ficar excelente. Cheguei, o negócio estava aqui, está retinho até hoje, ó, tá vendo? Glória a Deus. Esse balão aqui, alguém podia tirar ele daqui, em nome de Jesus também. Mas quando é para Deus, parece, para Deus aceita tudo. Tudo é feio, tudo é desajeitado. Ah, sobrou uma tinta ali, vamos jogar aqui uma tinta verde aqui, um negócio amarelo aqui, só para ficar, né? Não dá para fazer. Irmão, se vai fazer para Deus, faça com excelência. Glória a Deus. Vai receber os irmãos na sua casa, receba com excelência. Cadê o José Onofre aqui, é dos anjos? Eu sempre conto esse testemunho, é maravilhoso. Eles estão aqui? Estão lá respondendo. Irmãos, eu fui almoçar na casa do José Onofre. Primeira vez, igreja bem pequena, nós fomos lá. Aí, irmão, você sabe quando você vê assim, peraí, o prato novo, novinho, talheres novos. Aí eu olhei para a cortina, sabe quando a cortina é tão nova que está com aquelas marcas que estava dobrado? Você solta, fica aquelas marcas assim. Aí eu entrei na casa dele, um cheiro novo de tinta. Irmãos, o irmão fez o melhor para me receber. E na hora eu ia falar para ele: irmão, mas não precisava disso tudo não. Deus mandou eu calar a boca. Falou: o que ele está fazendo é para você, é para mim. Ele está honrando, é o meu nome te servindo assim. Irmão, sou extremamente... Mas naquele dia eu vi tanta atenção. E quantas vezes eu vou na casa dos irmãos é assim? Mas quando é para Deus é de qualquer jeito. Irmão, se é para Deus, faça com zelo, com o melhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, ele é esforçado. A Bíblia continua dizendo então: Salomão, você que vai se tornar rei, você que hoje é príncipe, esforça-te. E aí ele diz: tenha bom ânimo. O que é o ânimo? Irmão, você já viu quando chega segunda-feira, o que as pessoas falam? Estou tão desanimado. Mas o príncipe, a Bíblia diz, ele tem ânimo. Vai trabalhar? Vou trabalhar, glória a Deus. Deus no comando? É de madrugada, Deus no comando, já chega lá, já liga lá de madrugada, ninguém está vendo ele. 6 horas da manhã já liga: Deus no comando, estou indo trabalhar, tira foto lá do sol lá. Irmão, o cara acorda animado 6 horas da manhã. Por quê? Porque o príncipe é assim. Eu estou representando o meu Deus. Eu vou trabalhar com ânimo. Mas como é que o escravo faz para ir trabalhar? Ele faz assim: já vou eu lá para aquele Egito trabalhar. Que lugar difícil. Oh meu Deus, que desânimo daquele chefe, que desânimo daquela escola, que desânimo. O Filho de Deus, ele é animado com aquilo que vai fazer. Davi dizendo, quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus. Ele tinha peso porque ele estava falando, irmãos. A Bíblia continua dizendo: e faze a obra. Essa obra é de Deus. Ele está falando assim, que os filhos de Deus se envolvem na obra de Deus. Os príncipes se envolvem na obra de Deus. Sabe o que é? Vai fazer, vamos fazer com o melhor. Eu estou com você, vamos lá, vamos fazer. Essa é a obra. Obra de Deus não quer dizer que você tem que ter um título de pastor, não. A obra de Deus é que você seja um crente vencedor lá. É no seu trabalho, você vai dar testemunho em nome do Senhor Jesus. Você está fazendo a boa obra lá.
Aonde você estiver, você está fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Quantos são instrumentos de Deus aqui? Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são príncipes de Deus? Estou acabando, irmãos, pode ficar tranquilo. A Bíblia diz também: não temas e não te apavore. Ou seja, eu não vou deixar o medo me dominar. O escravo é dominado pelo medo. O escravo tem medo de tudo. O escravo tem medo de levantar a mão. O escravo tem medo de adorar e alguém criticar. O escravo fica com medo do que as pessoas vão falar a seu respeito. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o... E a Bíblia define que o amor é Deus. Se Deus é amor, então, irmãos, todo esse medo que você tem tido nesses dias vai cessar hoje em nome do Senhor Jesus. Toda a angústia que você tem sentido nesses dias, todo medo, toda acusação, hoje vai encerrar agora em nome do Senhor Jesus. Ah, eu estou com medo se vai dar certo. Eu estou com medo se a coisa vai acontecer. Eu quero te falar que o verdadeiro amor lança fora todo o... Feche seus olhos. Deixa eu orar aqui agora. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro que eu não temerei, porque Deus é comigo. Volta para mim aqui, estamos terminando. A Bíblia também continua dizendo: porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Aquele que é príncipe de Deus, ele é sempre confiante em Deus. Quando a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu confio plenamente, porque o Senhor é comigo. Os príncipes hoje estão com medo. Os príncipes às vezes estão sendo abalados, mas eu quero alimentar a sua fé em nome do Senhor Jesus. O Senhor é contigo, Ele te fortalece nos dias maus. Você é príncipe de Deus, irmão, você não tem noção quem é seu pai ainda. Deixa eu te contar uma história. Finge que você nunca ouviu essa história que eu vou contar, tá bom? É uma história da internet. Teve um grande terremoto nos Estados Unidos. E uma escola ficou os escombros, caiu tudo. E algumas crianças saíram, mas havia algumas crianças que estavam desaparecidas. E o pai chegou naquela escola e tinha uma fita separando a escola de onde ele estava. Aí o pai chegou, olhou o corpo de bombeiro e falou: não tem como entrar, a gente não sabe se as crianças estão vivas, não pode entrar lá. O pai olhou para todo mundo e saiu correndo em direção à escola, os policiais, os bombeiros tentando segurar ele. Mas ele quis ir atrás do filho. E ele entrou nos escombros e mexeu e tal, e ele tentando ouvir alguma voz para saber se tinha alguém vivo. E ele mexia lá e de repente ele ouviu um pequeno barulho. E ele foi mais forte, tentou, tirou, quando foi, ele abriu. Ele viu o filho dele com várias outras crianças lá dentro. Aí o filho dele olhou para os amigos e falou: eu não falei? Meu pai vinha me buscar. Quero falar para você. Você pode falar aí para alguém: eu não te falei? Deus é comigo, Ele está vindo me buscar. Deus é comigo, Ele está vindo me buscar. O Senhor é contigo. Você está no meio dos escombros, você está no meio da dificuldade, você pode falar para as pessoas: o Senhor está vindo me tirar da onde eu estou. O Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai trazer pão de cada dia, o Senhor vai trazer meu trabalho, o Senhor vai restaurar a minha família, o Senhor vai restaurar os meus sonhos. O Senhor está vindo te buscar. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. E para terminar, a Bíblia diz: nem te desamparará até que acabes as obras do Senhor. O pessoal do louvor pode subir. Aquele que é filho do Deus Altíssimo e que é príncipe nessa terra, o Senhor permanecerá com você, porque esta obra ainda está sendo edificada em nome do Senhor Jesus. Deus é com você. Deus é com você. O Senhor não vai te desamparar, irmãos. Deus é com você. Deus é com você. Você não entendeu, irmãos? Deus é com você. Mas o escravo sempre acha que vai ser abandonado pelo seu senhor. O escravo sempre acha que vai ser abandonado. Mas o príncipe sabe o pai que ele serve. Meu pai tem me ensinado: Senhor Deus, eu vou caminhar. Posso contar para os irmãos uma coisa? Meu Deus, o quanto eu me vi com coisa sendo escravo ainda.
E ontem, na hora que eu preparava essa palavra no aeroporto, fiquei pensando tanto na minha vida. Tanto na minha vida, nas oportunidades que eu vivo hoje, na graça de Deus. Irmãos, eu sou filho de Deus. Não quer dizer que eu não tenha problema na minha vida, porque ser filho de Deus não é garantia que você não terá problema, mas é ser filho de Deus, é saber que você vai superar esses problemas em Cristo Jesus. Às vezes você está me olhando e fala: pastor, eu me vi tão pouco como filho de Deus, como príncipe do Deus Altíssimo, mas eu me vi tanto como escravo. Eu gostaria de orar com você hoje. Eu quero libertar em nome do Senhor Jesus a sua mente de escravo. A mente do escravo chega a tal nível que essa palavra não é nem para você. Você acha que é para fulano de tal. Como que fulano de tal podia ouvir essa palavra? Não é não. O escravo sempre acha que é para o outro. É para você. O escravo sempre compara. O escravo sempre critica. Às vezes eu estou pregando aqui, falei alguma coisa, você ficou incomodado, você vai criticar. Você é um escravo. Mas o Espírito de Deus, o príncipe, Senhor Deus, eu olho para Jesus, olho para Deus, eu retenho o que é bom. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, eu quero orar agora para que a mente de escravo deixe você, que a sua atitude de escravo seja liberada em nome do Senhor Jesus. Você tem que olhar todos os dias, falar: Deus, eu sou filho de Deus. Já falei, irmãos, o meu pai morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Sabe uma coisa que quando eu falo com Deus, eu sempre gosto de falar? Como eu não tive essa palavra pai, que eu falava com frequência, eu não tinha, falar pai, não, meu pai, benção pai, né? Lá no Goiás a gente não fala benção, é benção. Benção pai, eu sempre achei que a palavra certa era benção mesmo. Irmãos, quando eu vou orar, eu sempre oro para Deus sendo meu pai. Eu falo: pai, meu pai, porque eu quero reforçar que Ele é meu pai e que eu sou filho dEle. Eu quero orar para você, porque eu sei que hoje Deus está liberando você de ser um escravo. Escravo da religiosidade. A religiosidade é pode, não pode, faz, não faz. É escravo da lei. Não experimenta da graça. Eu quero orar hoje, porque Deus vai libertar você que tem vivido como escravo. Eu quero viver hoje como príncipe de Deus. Levante onde você está. Nós vamos orar. E eu sei que Deus vai liberar um ambiente entre nós de filhos. Eu gostaria que nós fizéssemos oração hoje. Uma oração recebendo Deus como Pai, e nós sejamos aceitos como filhos. Talvez você tenha dúvida disso. Talvez você tenha dúvida se realmente você é filho. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e falasse comigo. Fala: Senhor Jesus, a minha vida é totalmente do Senhor. Tu és o meu Pai, que morreu na cruz, que derramou teu sangue, que me lavou de todo pecado e que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso hoje eu sou chamado de teu filho. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.